Fala, meus amigos e minhas amigas. Meu nome é Thiago Bregagão Alcântara, sou médico, especialista em medicina do esporte e do exercício. Quero falar um pouquinho mais sobre o fascinante mundo deste hormônio, a testosterona. Então, se inscreva aqui embaixo no canal, ative o sininho para receber as melhores informações sobre medicina, estilo de vida saudável, atividade física. E sem mais enrolação aqui, vamos para o que importa. Bom, para igualarmos um pouquinho parte do conhecimento de todos que estão assistindo, vamos entender um pouquinho sobre o que é a testosterona. Vamos entender um pouco mais sobre a testosterona. A testosterona é um hormônio androgênico que age em diversos receptores no nosso corpo. No homem, é produzida principalmente no testículo, além das adrenais e também por conversão periférica. Nas mulheres, é produzido nas adrenais, nos ovários e também por conversão periférica de outros hormônios. Agora que você já sabe, assim, aonde ela é produzida, vamos entender um pouquinho aonde a testosterona age, porque ela é produzida em um local e ela vai ter outros receptores em diversos locais. Sendo os principais receptores, nosso coração, o cérebro e os nossos ossos. Com isso, quando os sintomas de testosterona estão mais baixos, pensando a nível cardíaco, quais são os principais sintomas? São relacionados à fadiga e ao cansaço. Quando a gente tem essa queda dos níveis de testosterona, pensando a nível cerebral, quais são os principais sintomas? Principalmente a labilidade emocional. A labilidade emocional é irritabilidade, ansiedade e depressão. O paciente vai ficando ranzinza, coisa que não incomodava ele começa a incomodar, sabe o vovô que começa a encher a paciência da vovó, começa a ficar incomodado com coisas que antes não incomodava. Então isso pode ter relação com os níveis de testosterona mais baixos também. Alterações cognitivas, como memória e concentração também, pode ter relação com a testosterona um pouco mais baixa. A nível dos ossos, tendência à osteopenia, osteoporose. Então, os níveis de testosterona são importantes para o nosso corpo inteiro. Além disso, claro, quando a testosterona está mais baixa, pode reduzir massa muscular, aumentar a gordura abdominal e causar queda de libido. Antes da gente prosseguir aqui na nossa conversa, vamos responder os 3 principais mitos sobre a testosterona. O mito número 1 é que a testosterona é um hormônio masculino, Isso é um mito por quê? Porque é falsa essa afirmação, que o homem, em geral, tem 10 vezes mais testosterona que uma mulher. Mas a mulher também produz testosterona e a testosterona também é muito importante para as mulheres. Assim como os homens produzem os estrogênios, as mulheres também produzem a testosterona. O mito número 2 é que a testosterona só começa a cair no final da fase adulta, no final da idade adulta. Isso é um mito, isso é falso. Essa afirmação é falsa porque os níveis de testosterona podem cair por diversas causas, mesmo em pessoas jovens, seja por doenças como a cachumba, quando a cachumba começa a atingir o testículo, seja por uso de medicamentos como anticoncepcional, espironolactona, alguns medicamentos que interferem também tanto a produção quanto a função da testosterona, e mesmo o estilo de vida ruim. E essas alterações podem impactar diretamente nos níveis séricos de testosterona. O mito número 3, que a deficiência de testosterona só corrige repondo testosterona exógena. Isso é falso, tá? Isso é uma afirmação falsa. Felizmente, a gente pode melhorar a testosterona melhorando a qualidade do sono, praticando atividade física e fazendo a manutenção do peso. Essas são estratégias comprovadas que podem dar aquele booster, aquele up nos seus níveis de testosterona de forma natural. Então, esclarecendo esses 3 mitos, a gente já tem uma bagagem para a gente prosseguir. Então, vamos aos fatos, Então, eu trouxe um artigo muito bacana para você. Esse artigo foi publicado em 2011 no JAMA. Para quem não conhece, o JAMA é um dos periódicos, um dos jornais mais respeitados no meio científico, no meio médico. E essa pesquisa, qual foi a indagação dos pesquisadores? Eles queriam avaliar se o comprometimento do sono poderia causar queda dos níveis de testosterona em pacientes jovens, Então pegaram 10 pacientes jovens que foram muito bem selecionados e deixaram eles com 1 semana de privação de sono e avaliaram como que ficariam os níveis de testosterona desses pacientes. Mas esse estudo foi muito bem feito porque eles pegaram esses pacientes, esses participantes, eles dormiram 8 horas na casa deles, das 11 da noite às 7 da manhã, por 1 semana. Após este período, foram para o laboratório
e dormiram 10 horas, das 10 da noite às 8 da manhã, por 3 noites consecutivas. Isso para se ambientar com o ambiente do laboratório. Aí depois desse período, eles dormiram 5 horas por noite, 5 horas consecutivas, dormindo por 8 noites consecutivas. E qual foi a conclusão deste estudo? Apenas uma semana de privação do sono foi suficiente para reduzir os níveis de testosterona em jovens de 10 a 15%. É muita coisa, pessoal. Para vocês terem uma ideia, em geral, 10 a 15% de queda do nível de testosterona é naturalmente observada com o envelhecimento após uma década. Então, em uma semana, teve uma queda dos níveis de testosterona proporcional a uma década de envelhecimento. Meus amigos. E atividade física? A atividade física aumenta a testosterona? Eu trouxe esse outro artigo muito legal para vocês, que foi publicado no Journal of Sports Medicine, que quis avaliar as respostas hormonais e adaptativas agudas com o treino de resistência. Este estudo foi muito bacana porque trouxe algumas observações legais. O que ele observou? Que os protocolos de treinos resistidos de musculação com alto volume, moderada a alta intensidade e um curto intervalo de descanso entre as séries, principalmente de grupos musculares maiores, como os grupos musculares de membros inferiores, foram relacionados a maiores secreções de testosterona, GH e cortisol. Então foi muito bacana esse estudo publicado relacionando ao aumento agudo desses hormônios após um treino resistido com essas características. Os treinos de baixo volume, alta intensidade, com grande espaço de tempo de descanso entre as séries, ele também aumentou os níveis, mas de uma maneira muito mais branda. Então, quando for treinar, pelo amor de Deus, deixa o seu celular na mochila, fuja daquele amigo tagarela ou aquela amiga que não para de conversar, tá? Pelo amor de Deus, vamos otimizar mais o seu tempo para otimizar os seus resultados também. Um detalhe importante desse estudo foi que o excesso de treinos, principalmente ligado aos atletas de endurance, pode ser contraprodutivo, já que exercícios muito prolongados podem causar a queda dos níveis de testosterona, seja por conta desse aumento do desgaste também da pessoa, por conta desses exercícios de longa duração, também pelo suor, já que no suor a gente tem uma perda excessiva de zinco, de magnésio, que a gente vai conversar um pouquinho, que são minerais muito importantes para uma produção adequada de testosterona. Então, nesses pacientes, que são atletas de endurance, é muito recomendado um descanso adequado para a gente otimizar os benefícios da atividade física. Um outro ponto muito importante que a gente pode otimizar a produção de testosterona é com a nossa manutenção do peso. A gente já sabe que o aumento de peso está associado a diversas doenças crônicas, como doenças cardiovasculares, diabetes, mas o que muitos de vocês talvez não saibam é que o aumento de peso pode detonar a produção sua de testosterona. Para entender um pouco, eu trouxe essa figura aqui que você vai acompanhando aqui do meu lado, que a gente vai entender um pouco sobre como que o aumento de peso pode causar queda dos níveis de testosterona. Quando a gente aumenta a nossa gordura abdominal, a gente aumenta a produção de uma enzima chamada aromatase. O que faz essa enzima, Thiago, essa aromatase? A aromatase é uma enzima que está presente também no nosso tecido adiposo, que começa a transformar a testosterona em um hormônio chamado estrogênio, principalmente o estradiol, conhecido de algum de vocês. O estrogênio elevado, por sua vez, ele vai mandar um sinal lá no nosso hipotálamo que vai reduzir a secreção dos níveis de GNRH. O hipotálamo vai lá diminuir a secreção do GNRH e isso acaba dando um sinal para a nossa hipófise ou a nossa pituitária, reduzindo os níveis de LH e de FSH, como você está acompanhando aqui nessa figura comigo, que por sua vez reduz o estímulo tanto da produção de testosterona, quanto também da produção de espermatozoide nos homens e alterações ovulatórias nas mulheres. Não é à toa que quem está acima do peso, a qualidade do esperma pode ser diminuída, pode ter uma dificuldade de fertilidade também, tanto no homem quanto na mulher, quando a gente está acima do peso. Isso vai gerando uma cascata do mal, pessoal, porque quanto os níveis de testosterona estão reduzidos, aumenta-se a chance de ganhar mais peso e perpetuar esse ciclo, Então a gente precisa bloquear isso, fazendo esse gerenciamento dessa manutenção de um peso adequado. Aí uma questão muito comum que eu recebo nas minhas redes e os suplementos e os nutracêuticos, Thiago, será que eles podem ajudar a subir os níveis de testosterona?
As evidências científicas mais embasadas ficam por conta deste trio que a gente vai conversar agora, desse trio fantástico, né, que seria a vitamina D. Então, a suplementação de vitamina D pode contribuir com o aumento dos níveis de testosterona, além da suplementação de zinco, como eu trouxe também nesse artigo, e a suplementação de magnésio, que são aqueles dois minerais que a gente falou que a gente pode perder através do suor também. Então, a suplementação desses minerais é muito importante em quem tem deficiência. A gente vai observar uma melhora dos níveis de testosterona, pessoal, suplementando com esses nutracêuticos, né, com essa vitamina, com esse mineral, só se a gente tem essa deficiência. Pessoas que não têm deficiência de vitamina D, nem de zinco, nem de magnésio, não vai se beneficiar. Então, os suplementos podem ajudar, mas eles não substituem a melhora do seu estilo de vida. E claro que existem alguns tipos de deficiências de testosterona que, infelizmente, a gente precisa corrigir, né, com medicamentos. A mudança de estilo de vida vai nos ajudar, mas talvez não vai chegar na quantidade adequada que a gente precisa de testosterona, sendo necessário, por vezes, a abordagem medicamentosa. E você aí, já dosou a sua testosterona?